Flamengo, e eu vou separar em vários tópicos esse assunto, porque esse assunto é, pelo menos para mim, ele tem várias formas de você discutir, ele desperta diversos tópicos em cima disso. Primeiro, eu subestimei o Gabigol como jogador. Eu acho que o Gabigol é muito melhor do que eu achei que ele era em 2018, por exemplo. Tem a questão dele não ter ido bem na Europa e tal, mas eu nunca levei isso como uma referência, não tem por que eu levar isso pro caso do Gabigol. Ele joga e jogou confiante num time extraterrestre do Flamengo, é verdade, mas ele tem lances individuais, uma capacidade de resolver jogos que eu achei que ele não tivesse. E mais do que isso, o Gabigol tem uma capacidade de cativar o torcedor e compreender o ambiente que ele está vivendo. O Gabigol se tornou um centroavante do Flamengo. É difícil você chegar no Flamengo e compreender o Flamengo. O Flamengo é um time maluco, cara. O Flamengo é um time de céu e inferno mais curto do futebol mundial. O Flamengo tem uma imprensa que ao mesmo tempo ama o clube e ao mesmo tempo tortura o clube. O Flamengo tem uma torcida completamente cega, que ela compra 3 vitórias do Campeonato Estadual como vamos a Tóquio, e ela transforma também um empate no Campeonato Estadual como estamos em crise. Então você lidar com tudo isso, você compreender esse ambiente, conseguir se estabilizar ali dentro e se fazer ali dentro é muito difícil. O Gabigol conseguiu fazer isso desde o primeiro dia que ele chegou na Gávea. E aí você vai perguntar pra mim, mas 18, 17 milhões de euros, o que você acha? Eu acho bom. Você tá maluco, Rica? Eu não tô não. Eu não tô não. Sabe por quê? Porque o Flamengo não tá fazendo uma aposta. O Flamengo tá comprando a manutenção de um ídolo. Então, o Flamengo sabe o que ele está pagando. Eu estou pagando para que o departamento de marketing do meu clube deite rola em cima da criançada nos próximos anos. Esse cara é o ídolo da molecada. Todos os menininhos rubro-negro que eu conheço na rua fazem assim o tempo inteiro. Então, se isso não é um bom caminho de marketing, o que é? É vender bandeirinha na janela, fazer um sócio-torcedor melhor? Cara, isso é marketing. Ter um motivo que faça o torcedor estar apaixonado pelo clube, envolvido com o clube, querendo ir no jogo, querendo estar. É isso que você faz. Marketing é isso. É ter no seu clube alguma coisa que cative os seus torcedores. O Gabigol é isso. Além de ser o herói de uma conquista. Então, se ele é o herói de uma conquista, ele já é um ídolo histórico do Flamengo. Então é importante que você possa manter esses ídolos. Outra coisa, mais um ponto. O Gabigol tem 23 anos e vai ter até agosto. O que significa que o Gabigol pode jogar a Olimpíada. Se eu tiver errado na conta, por favor, me perdoe, mas imagino que deva ser ali no talo. O aniversário dele, imagino que ele possa jogar a Olimpíada. Então o Flamengo está comprando um jogador que dentro de alguns meses vai vestir a camisa 9 da seleção brasileira. Se não for nas Olimpíadas, vai ser alternando com Firmino e Gabigol. E Gabriel Jesus. Está óbvio. Quando você tem no seu time um jogador de 23 anos que joga com a 9 da seleção brasileira, 20 milhões de euros é trocado. Tá? O Flamengo vai vender o Gabigol por mais de 40. Não tem mau negócio ali. O que é perigoso? Outro tópico. A inflação que o Flamengo gera no elenco e no mercado. Ah, mas o Flamengo tem dinheiro. Calma lá. Essa conta não é assim que se faz. Quem fez essa conta até hoje se fudeu. Tá? Espero que o Flamengo não seja o próximo. Essa conta é, quando eu dou 1,6 milhão pro Gabigol, etc, eu tô dando mais 300 pro Diego, mais 200 pro Bruno Henrique, mais 150 para esse, mais 300 pro Vasco. Eu não tô aumentando em 300 mil. Eu tô aumentando em 2, 3 milhões a minha folha. Que não seja curto prazo, médio prazo. Até o final do ano que vem com renovações, etc, eu aumentei em 3 milhões a minha folha. Então, vai chegar um momento que assim, o Flamengo está contando com esse dinheiro de uma maneira interessante. O Flamengo teve no ano passado o maior faturamento da sua história. Com este faturamento e a premiação de ter conquistado tudo, o Flamengo aumentou a dívida dele em 100 milhões. Eu sei o que você vai dizer. Mas aumentou o faturamento, aumentou a dívida, não tem problema. Ok. Mas, poxa, então quer dizer que se o Flamengo, por um acaso, tropeça numa oitava de final de Libertadores, é possível, tá, gente? Isso é futebol. Não chega numa Copa do Brasil, lhe resta um Brasileirão ou perde um clássico na final do Carioca. Tudo isso é absolutamente possível. E não vem de um novo Renier, um novo Gerson, um novo Vinícius, um Paquetá. Isso significa o quê? Que o Flamengo vai passar o ano, vai fechar o outro ano devendo, aumentando a sua dívida em 200, 300? Essa é a única dúvida que eu tenho. Porque eu achei que no ano passado, embora eu não seja um especialista nesse assunto, e falo isso com uma humildade, sem problema nenhum, eu achei que no ano passado, quando o Flamengo mostrou aquela receita, e essa receita ela é, boa parte dela, de venda de jogador, que não é uma coisa que você pode ter garantida, e os resultados que você também não pode garantir para o ano seguinte, eu achei que o Flamengo ia falar, o que faltava da dívida, paguei. E tô deitando, jogando dinheiro para fora pro ano que vem. Então o Flamengo entra no ano seguinte gastando muito dinheiro, que em tese dá para imaginar que ele tenha, mas a questão da dívida, então eu fiquei um pouco confuso com isso. Eu não sei o que o Flamengo, de que maneira que o Flamengo está gerenciando isso, mas na minha cabeça isso é um pouco confuso. A questão do mercado, que é um último tópico,
Quando o Palmeiras jogou os valores do futebol lá para cima para ficar sem concorrência, na época da Parmalat, em seguida ele se fudeu. Quando o Corinthians fez isso com o Banco Excel, em seguida ele se fudeu. Quando o Fluminense fez isso com a Unimed, em seguida ele se fudeu. Por quê? Porque você joga para um patamar que você não tem ele permanente. Você joga para um patamar que você está rico, você não é rico. E clube nenhum no Brasil é rico. Porque nenhum clube no Brasil tem dono, tem, né? Todos os clubes do Brasil são, a cada 3 anos eles mudam completamente a forma de pensar, a diretoria, etc. Então você é rico hoje, amanhã você vai ficar pobre, né? Amanhã você pode passar uma dificuldade e tal. O Flamengo está elevando a um patamar financeiro que, evidentemente, enquanto isso der certo, ele vai deitar no mercado. Ele vai fazer o que ele quer no mercado. Mas é um patamar financeiro que eu não sei se o futebol sul-americano tem capacidade de arcar. E quando o Flamengo ficar, o que na cabeça do flamenguista é maravilhoso, só ele brincando de comprar jogador, o sonho do flamenguista e do Flamengo, e é aí que eu acho um erro, porque eu acho que o flamenguista tem o direito de sonhar com isso, o Flamengo sonhar com isso é burrice, é imaginar o seguinte: olha, eu quero ser um clube na América que só eu compro, eu ganho de todo mundo, a folha do outro é quanto? É 15? A minha vai ser 40. Vale quanto o seu campeonato estadual? Vale 15? O meu é 80. Esse é o sonho do flamenguista. Só que este sonho do flamenguista destrói o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo passa a não ter adversário. E se o Flamengo passar a não ter adversário e jogar campeonatos que sejam competitivos, não tem a menor graça ser Flamengo. Não tem o menor sentido você torcer pro clube e viver aquilo o dia a dia. O seu dia a dia se tornará bobo. Né? É como torcer pro Bayern na Alemanha. Meu amigo, a torcida é pela Champions League, ainda assim você tem o Borussia. No Brasil você hoje parece que não vai ter ninguém. Né? Porque o dinheiro, por exemplo, por mais que o Palmeiras também tenha uma estrutura e tal, nós estamos falando de um patamar financeiro que o Flamengo está jogando dinheiro para cima num nível muito alto. Né? Então, por um lado, que do caralho que o Flamengo chegou nesse estágio, mas por outro lado eu fico preocupado com a relação com o torneio. Né? O conceito norte-americano, o conceito europeu. Qual é o conceito europeu? Para mim é um equívoco, para a maioria dos brasileiros é do caralho. O futebol europeu para mim é um equívoco. Né? Por quê? Porque ele permite que um futebol com, sei lá, 15 países e 20 times grandes se reduza a 4, 5 times grandes. E campeonatos nacionais sejam uma piada, onde um time dispara e ganha. E raramente algum outro chega ali perto e tal. Esse é um modelo que muita gente acha do caralho. Eu acho uma bosta. Eu acho que o que aconteceu com o futebol europeu é uma bosta. É uma tragédia. Eu não quero ver isso na América do Sul. Tá? Modelo norte-americano de esporte, que ainda não pode ser aplicado no futebol, porque o futebol lá é muito ruim. Ele equilibra ao máximo para que o torneio seja do caralho e, portanto, todos ganhem cada vez mais. Dá para fazer isso no Brasil? Mais ou menos, porque o esporte brasileiro não é socialista. Né? Não existe um dono de uma liga para fazer esse acordo. Agora, é impossível imaginar que na cabeça de qualquer dirigente do Flamengo seja bom pra caralho que ele ganhe muito mais dinheiro que Botafogo, Vasco e Fluminense. Porque se isso passar pela cabeça dos dirigentes do Flamengo, nós temos um clube fadado a uma administração que vai falir em alguns anos. Porque essa é a fórmula de não funcionar. O Flamengo não pode sair daqui e jogar Champions League. Então ele tem que ter um futebol brasileiro forte. Então, na medida em que o Flamengo tenta se distanciar pelos méritos do caralho, quando o Flamengo tenta voar e sair completamente da disputa, ele está se matando, porque se ele não tem disputa, ele não tem por que existir. Então, eu tenho alguma dose de medo com a quantidade que o Flamengo, com o tamanho da subida. O Flamengo do Bandeira, ele subia assim, ó. Esse ano esse aqui, esse ano esse aqui. De repente o Flamengo chegou lá e fez assim, ó, pá, pô, caralho, então quer dizer que esse dinheiro estava todo lá? Que loucura é essa, entendeu? Então essa é a minha preocupação. Um rápido exemplo para fechar e vocês compreenderem melhor o que eu estou dizendo, para que não pareça uma crítica, porque, como eu já disse, concordo com o salário do Gabigol, com a compra, etc. Uma vez o Borussia Dortmund quase quebrou. Quem salvou o Borussia? O Bayern. Pergunta pro Bayern por que ele salvou o Borussia. O Bayern não é tão burro assim, né?